crianças! Olha eu aqui de volta. Vocês que estão ligadas no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede, vamos lá! Lembrem-se que eu sou a Pro Cleidinalva e hoje nós vamos falar um pouco sobre participação na comunidade. E a habilidade de que vamos trabalhar na aula de hoje é listar responsabilidades e atitudes para viver bem em uma comunidade, certo? Só que antes de entrar diretamente no assunto, nós vamos ver uma história, certo? E o nome dela é O Escudo Protetor contra o Rei Vírus. Será o que conta essa história? Olha, essa história foi criada para explicar para as crianças o que está acontecendo no momento, certo? Vamos lá! Havia um rei chamado de Vírus. Ele era muito malvado e fedorento. Ninguém suportava o seu fedor. Certo dia, este rei resolveu sair pelo mundo, viajando de país por país para contaminar as pessoas com o seu vírus. E aí ele ficou de país em país, contaminando cada pessoa que passava, pegando na mão, tossindo, espirrando e transmitindo seu vírus a todas as pessoas do mundo. Só que as pessoas iam ficando doentes, mas tinham aqueles que estavam à frente da saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que cuidavam das pessoas e falavam que as pessoas deveriam ficar dentro de suas casas. Mas vejam só, as crianças de uma comunidade resolveram fazer uma coisa. Elas tiveram uma ideia. Sabe o que era? Criar o escudo protetor. E esse escudo protetor iria ajudá-los contra o rei vírus. Sabe como é que elas faziam? Elas disseram que esse escudo tinha que ter 4 passos. O primeiro passo era que todas as pessoas deveriam lavar suas mãozinhas bem lavadas com água e sabão. O segundo passo, as pessoas deveriam sempre que pudessem passar álcool em gel em suas mãos. O terceiro passo era que as pessoas não poderiam se cumprimentar dando abraço, beijinhos, apertos de mão. As pessoas tinham que se cumprimentar à distância, pelo menos 1,5 metro de distância. E o quarto e último passo, sabe qual era? As pessoas não poderiam espirrar nem tossir em cima de ninguém. Precisava colocar o cotovelo para não transmitir vírus para ninguém. E assim elas ativaram o escudo protetor. Esse escudo foi agindo e o rei vírus foi diminuindo, até o dia que ele desapareceu. E as crianças começaram a voltar a ir para a escola, aos pais trabalharem, eles brincarem com as crianças, umas com as outras. Enfim, foi muito legal utilizar esse escudo protetor, certo? Então, lembrem-se, esse escudo ajudou muito e você que está em casa, permaneça em casa, porque o vírus só vai embora se a gente se proteger e houver prevenção, certo? Vamos lá! Como é que a gente pode fazer para que tenhamos uma harmonia em convivência? Temos algumas atitudes que são de suma importância, que apareceram lá na história, que foram empatia. A empatia, a gente vai se colocar no lugar do outro. Aquelas pessoas que se contaminaram. Quando eu percebo que alguém está contaminado,
eu não vou fazer com que outras pessoas se contaminem, né? Eu vou cuidar de mim, mas como eu puder, eu também vou cuidar do outro, né? Ajudando com algum alimento, com algum material de higiene, sempre que for possível. O respeito nesse momento é muito importante, porque o outro pode estar sofrendo, doente, mas você pode ajudá-lo, não criticando, né? Buscando não julgar. Ah, porque aquela pessoa tossiu e não tem educação. Às vezes foi até sem querer e saiu, mas infelizmente pode acontecer. O que é que você tem que fazer? Respeitar as pessoas. Outra coisa é ser solidário. Nós temos que ser solidários uns com os outros, ajudando os idosos, né? Ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Mas lembrando que ser solidário também é ver que você pode ajudar o outro fazendo algo a mais que apenas uma doação, apenas chegar para ele e falar uma palavra de conforto. É também você se cuidar, porque quando você se cuida, você se protege, você protege o outro. A parceria. As crianças da história se reuniram, elas foram parceiras umas das outras, tendo essa ideia de criar um escudo para que o vírus não contaminasse cada vez mais as pessoas, né? Então todos se uniram com um só objetivo, de colocar para bem longe esse vírus. Nós temos aqui um boletim informativo da Secretaria de Saúde que a cada dia vem informando a população do nosso município sobre a quantidade de pessoas que estão contaminadas com os vírus do H1N1 e com o coronavírus. No dia 15 de abril, foram notificados 65 casos de H1N1 e de coronavírus, nós tivemos notificados 79 casos. O que nós desejamos é que esses vírus sejam cada vez mais reduzidos, que as pessoas não adquiram a doença e para isso é muito importante que elas fiquem em suas casas e saiam se for apenas extremamente necessário, ok? Antes de falar do desafio, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Lembrem-se, a saúde é algo muito importante e nós precisamos cuidar dela. E quando a gente desenvolve a empatia, a solidariedade, o respeito e a parceria, nós estamos cuidando de nós e do próximo. E o desafio é escrever 2 atitudes que devemos fazer para ficar bem em nossa comunidade nesse período da pandemia, certo? Se vocês gostaram da nossa aula, deixe o nosso like, compartilhe com seus coleguinhas e lembrem-se de assistir todos os vídeos que estão no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Tchau, crianças!